Atitude! Sejam muito bem-vindos a mais um TitCast, o podcast do Ministério Atitude. E o episódio de hoje tá muito especial, incrível, né, Edu? tá incrível. Fala pra gente. Pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso TitCast. Hoje, eu vou te falar, viu, Lori? O assunto tá em alta. Promete. Se eu fosse você, já estourava uma pipoca, Isso organizava o seu lugar. Pegava papel e caneta. Vai ser top. Vai. Mas antes da gente começar o nosso papo aqui na mesa, você vai ficar agora com o nosso Giro Atitude. Estamos aqui, galera, super animados. É isso aí. Você tá literalmente a caráter, né? Ela tá participando e eu sou torcedora de todos aqui. Isso aí. Quem ganhar, eu tô torcendo. Quem perder, tô torcendo também. E que atividade massa, né? Maravilhoso. Que o Atitude promoveu pra gente, um momento de comunhão, alegria, que tá todo mundo se envolvendo. É muito legal, vem pro Tite, galera. É isso aí. Tá sendo incrível. Fica um pouquinho aí, um gostinho, né? Só, né? De tudo que tá acontecendo aqui. Sair novas amizades, que a gente possa ter, ó Pai, a Tua presença no nosso meio.
seja rápida. Amém. É isso, Giro Atitude no ar aí pra você. Você tá ligado em tudo que acontece no Ministério Atitude pelo Brasil. E ó, já lembrando vocês que o nosso culto Atitude acontece aos sábados, começa às 19 horas com os nossos discipulados e às 20 horas começa o nosso culto e um sábado melhor do que o outro, né? Você não pode ficar de fora, gente. Procura aí o Atitude da sua cidade e vem ser Atitude conosco, vem participar com a gente. É isso. E agora, nós estamos aqui com uma pessoa fenomenal. Tive o privilégio de conversar um pouquinho com ele nos bastidores, já aquecendo para o nosso bate-papo aqui, que é o doutor, médico, psiquiatra, teólogo, conselheiro tá chique, cristão. Né? Não, que isso? Outro patamar hoje, outro patamar. Doutor Pablo Bernardes, seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso podcast. Oi, gente, olha, eu me sinto muito honrado em estar com vocês. Gostaria muito de hoje ter você conosco aqui também, junto, como se a gente estivesse na sala da nossa casa, podendo ter um bate-papo bem informal e bem profundo sobre questões tão interessantes e necessárias da mente. Vem pra cá, fica aí. É verdade, a honra é nossa, doutor. E ó, lembrando a você que o nosso podcast hoje é oferecido pela Laura Dourados Personalizados, a Laura que, ó, fez essas canecas incríveis pra nós. Obrigado, viu, Laura? Se você quiser sua caneca personalizada, é só entrar em contato com ela. E também o nosso Teach Store de sempre, né? Tudo que você tá vendo aqui, esses bonés, os óculos, esse blusão, as nossas camisetas, oferecimento Teach Store. E você pode adquirir a sua entrando em contato no @ que vai estar aí embaixo para você conferir. Bom, então vamos lá, Lore, vamos começar aqui nosso bate-papo com o doutor. Doutor, vamos no tema mais, assim, introdutório, pra gente começar a digerir um pouco mais, aquecendo os motores e tudo mais. Hoje a gente vai tratar um pouquinho, né, sobre esse campo da batalha da mente, essa batalha da mente, mas antes da gente começar a se aprofundar no tema, por que é tão importante se tratar a respeito dessa batalha da mente? O que seria essa batalha da mente que nós vivemos? A nossa mente, ela é um manancial de tantas coisas. Passam ali pensamentos que têm a ver com o nosso passado, memórias que a gente vem guardando há muito tempo e às vezes a gente nem se lembra delas, mas em algum momento elas aparecem. Também apreensões ou questões do futuro que vão chegando e desafios do presente que vão entrando na nossa mente e vão às vezes nos tirando do eixo ou vão nos fazendo ficar mais ansiosos, mais com medo ou muitas vezes nos fazendo repensar a vida. Então é um manancial de tantas questões aqui. É um mundo complexo a nossa mente, cada um de nós tem esse mundo complexo de uma forma personalizada, individual. Quando você me pergunta, é importante tratar
Sim, mas mais do que tratar, é importante prevenir. Então, a palavra de Deus, por isso, nos fala muito que a gente tem que deixar aos pés do Senhor as nossas questões mentais. Filipenses fala isso. Questões mentais, porque elas podem nos aprisionar, elas podem nos acabrunhar, elas podem nos levar para cima, elas podem nos deixar instáveis. Se a gente pode manter a nossa mente domada debaixo da mente do Senhor, que diferença faz. Aí a gente caminha rumo ao caminho que o Senhor tem para nós e vive uma vida frutífera e de felicidade mesmo. E como o senhor falou, né, é uma caminhada muito individual, né? Cada um tem as suas próprias dores, os seus próprios desafios, né? É algo muito personalizado mesmo, né, de cada um. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. Às vezes uma pessoa está com uma dificuldade que para mim é uma coisa pequena demais, mas para ele não é. E vice-versa. Às vezes o que é pequeno para ele é grande para mim. Então, qual é a ideia sempre? É a gente se ajudar. É a gente caminhar com o outro. É a gente dizer, olha, eu acho que você está precisando de ajuda. Olha, você quer que eu te ajude em alguma coisa? Você quer o meu auxílio? Estou aqui para te ouvir. Pode falar comigo. Pode desabafar. Essa é a ideia, sabe? Como uma irmandade, é por isso que a gente se chama de irmãos. A gente põe isso em prática realmente, sendo uma mão que assiste aquele que está caído, sendo um ombro amigo que assiste aquele que está chorando, sendo alguém da família da fé que vai fortalecer, ajudar a fortalecer aquele que está enfraquecido. É verdade. E o assunto da mente, da saúde mental, é uma coisa que é muito recente para ser aceita no meio cristão. E ainda tem muito essa batalha ali, né, pra gente aceitar esse assunto, porque era muito visto, problema de saúde mental é demônio, é falta de Deus. O que o Senhor vem traz pra gente sobre esse assunto? Como que a gente pode inserir cada vez mais esse assunto no meio cristão? Como mostrar para as pessoas que saúde mental é um problema que faz parte da nossa vida? Então, da mesma forma que a gente tem um corpo, e é natural a gente entender que o nosso corpo faz parte das questões da vida, a gente tem uma mente também. Nem tudo que acontece dentro da nossa mente, às vezes até de ruim, é coisa do inimigo, é coisa de demônio. Às vezes não, às vezes é coisa da nossa própria mente, de armadilhas que a gente mesmo coloca e a gente acaba caindo nelas. Por exemplo, às vezes hay pensamentos difíceis, ruins, na nossa mente e a gente fica alimentando aquilo. Para que a gente está alimentando aquilo? Gosto tanto de um texto bíblico que fala assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então já começa aí uma dica muito joia para a gente poder cuidar da nossa mente, não deixando ela ser escrava de maus pensamentos. É a gente filtrar os pensamentos que entram nela. Sabe por quê? Porque pensamentos vêm o tempo todo da nossa mente. Todos nós temos pensamentos às vezes ruins, bons, puros, impuros. Por isso que a palavra de Deus diz assim: para a gente analisar todas as coisas e reter o que é bom. E levar cativos os pensamentos à obediência de Cristo, né? Isso, não é? Paulo, quando ensina isso, ele dá uma dica de ouro. Tá com um pensamento ruim, você tem que lembrar bem, se é um pensamento que não edifica, que não gera esperança, que não promove crescimento, não é um pensamento para ficar aqui dentro. Então eu vou tirar ele, substituindo ele por um pensamento bom, que valha a pena. O pensamento vai a Cristo, a obediência de Cristo. Então nesse caso a gente vai substituir uma coisa horrível, péssima, ou que pode nos levar para um caminho que não seja o caminho que Deus quer para nós, por pensamentos bons. Filipenses 4:8 fala isso, né? Tudo que é amável, puro, justo, tudo que é respeitável, se algum louvor existe, alguma virtude há, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. É verdade. A Bíblia está falando, cuidado com os seus pensamentos. Então o senhor quer dizer que a Bíblia fala de saúde mental? A Bíblia fala muito mais do que os livros de psiquiatria. É verdade. E assim, doutor, a gente já conversou com algumas pessoas no nosso podcast, já tivemos esse privilégio, e nós já conversamos também com pessoas da área da psicologia e tudo mais. E eu queria saber, assim, é claro que a gente precisa tratar do tema da saúde mental, da batalha da mente e tudo mais, mas existe um ponto em que a gente não consegue
caminhar sozinho. A gente precisa de uma atenção profissional, uma atenção especializada. E aí fica uma questão, que é a minha dúvida, pode ser a dúvida do pessoal de casa também. Quando e qual a diferença que eu devo procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Para a gente entender um pouco. Então, para começar, quando é que eu devo pedir ajuda? Sim. Né? Todas as vezes que a gente está percebendo que em nós está acontecendo muitos sinais, muitos sintomas. Nossa, eu não estou dormindo direito, eu estou com dificuldade de comer, eu estou tendo crises de ansiedade, eu estou ficando mais apreensivo, eu estou tendo diarreia, está saindo coisa na minha pele, cabelo está caindo, percebam? O corpo está dando sinais. Sim. Então é já um indício, é aquela luzinha do carro que acende dizendo assim, ó, você precisa corrigir o que está errado. É um indício que a gente precisa pedir ajuda. Isso resvala inclusive na vida profissional e escolar. Na hora da revisão, né? Isso, a gente fica mais disfuncional muitas vezes. Já viu a pessoa que fala assim, nossa, estudei e me deu um branco na hora da prova. Isso é um sinal de uma ansiedade não controlada. Interessante. Quando isso acontece, a gente precisa pedir ajuda. Vamos de novo na palavra de Deus? Ela diz assim, ó, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. É verdade. Então ela fala, procura ajuda. Quando é que eu devo procurar ajuda então? Quando existem questões disfuncionais ou sintomas e sinais. Sim. Quando eu percebo que o que está acontecendo comigo está me paralisando, está me levando para trás em vez de me levar para frente. Quem eu procuro? Quem eu devo procurar? O psicólogo, ele atua dando ferramentas para que a gente entenda o nosso passado, as nossas crenças disfuncionais muitas vezes, e consiga lidar com os pensamentos atuais também. Então ele vai dando ferramentas para a gente poder caminhar de uma forma mais robusta, mais equilibrada, Nos etc. ajuda a organizar as coisas, assim, A mente, de certa forma. os nossos desafios, o que nos rodeia, a tratar os nossos relacionamentos. Sim, isso é entendi. importante, né? Muito. E o psiquiatra, ele ajuda como médico. Então, ele checa a nossa saúde física, a nossa saúde mental, vê o que está disfuncional em nossa mente do ponto de vista fisiológico e trata isso aí, não apenas com remédios, mas com muitas instruções, Sim, com entendi. muitas orientações também. O ideal para todo mundo seria sempre passar pelos dois, porque um complementa o outro. E na prática é isso mesmo. Eu tenho muitos amigos psicólogos que encaminham para mim e tenho também aqueles para os quais eu encaminho. A gente faz um trabalho mais completo. E a intervenção medicamentosa não é nenhuma vergonha, né, doutor? Às vezes ela se faz necessário para você conseguir, de fato, organizar a sua mente, as suas ideias, acalmar um pouco o coração. Ninguém tem vergonha de tomar um remédio de dor de estômago. Por que tem vergonha de tomar Ela um entrou remédio? no âmago do negócio. Nós somos cristãos, não somos? Temos uma dor de cabeça. A gente vai falar assim, não vou tomar porque é do diabo? Não, a gente toma lá de dipirona. A gente está com dor de estômago, toma. A gente está com infecção, a gente toma um antibiótico. A gente está com uma inflamação, a gente toma um anti-inflamatório. A gente está com hipertensão, a gente toma um antihipertensivo. Qual é o problema? Nenhum. Da mesma forma, se existe algum elemento do ponto de vista neurológico, fisiológico, que precisa de ajuste, uma medicação na dose certa e pelo tempo certo, é resultado da graça comum de Deus para nós usufruirmos. Não há problema nisso. E uma medicação via profissional, né? Nada de automedicação nesse sentido, né? A automedicação, ela pode gerar mais danos do que benefícios. Na verdade, doutor, eu acredito em dois tipos de automedicação, né? Que é a via medicamentosa mesmo, comprimido e tudo mais, mas também a automedicação das influências que você assiste. Tem muita gente que absorve tanta influência, tanta informação, que ela, sem perceber, está entrando num colapso interno por conta do que ela está assistindo. Todo mundo na rede social, todo mundo no Instagram, todo mundo que se expõe é um sucesso. A gente não tem ninguém fracassado que fala que é fracassado no seu perfil. Verdade. E as pessoas se absorvem dessa realidade como se elas fossem de fato uma realidade e como se ela fosse a realidade que ela precisa viver para aquele momento. Então esse automedicamento de influência que ela se aplica, isso vai gerar um colapso nela também. Vou dar um exemplo muito prático.
eu falar para você assim, faz medicina, porque medicina é assim, assim, assim. Medicina é o que Deus tem para mim. Pode não ser o que tem para você e para você. Para cada um de nós, Deus tem um caminho. Comparando com a medicação, essa ideia de, minha avó falou que se eu usar isso, meu vizinho disse, peraí, aquilo é o que foi prescrito para aquela pessoa e cada um é individual. Se a gente faz uma automedicação baseando no que a gente está ouvindo, a gente corre um grande risco de estar trazendo um mal para nós, porque o nosso corpo é diferente. Nossa mente é diferente, nossa realidade é diferente, nossas crises são diferentes, nossos tetos de vida são diferentes. Então a gente precisa da ajuda do profissional para isso. Se eu preciso de ajuda de alguém para me ajudar nas minhas questões financeiras, eu vou pedir ajuda para um consultor financeiro e mostrar a minha realidade para ele. Não a do meu vizinho, não do meu tio, não de... Essa é a ideia da medicação. A gente pode caminhar bem leve em relação a isso. Na Bíblia não há prescrição de medicação, mas a Bíblia em nenhum momento refuta ou proíbe. A gente vê, por exemplo, Paulo dizendo a Timóteo, olha, usa um vinho para suas constantes dores de estômago. Se ele fosse falar hoje, ele diria, usa um omeprazol. Não tinha ainda, né, naquela época. A gente vê o rei Ezequias, por exemplo, depois que ele pediu a Deus, chorou e Deus deu mais 15 anos para ele, mesmo assim o profeta disse, tá bom, diz a ele, tá bom, mas agora vai lá e coloca uma pasta de figos na sua ferida, ou seja, caminham juntos. Eu gosto muito de dizer que nós somos seres bio, psico, sócio, espirituais. Deus não nos fez só espírito, como os anjos. Ele nos fez também corpo, nos fez também mente. Como bons dispenseiros dele, a gente deve cuidar de cada uma dessas áreas de forma completa, de forma cautelosa, de forma diligente. Hoje mesmo, antes de estar aqui, tô até com a bolinha aqui ainda. Eu estava no laboratório colhendo exames. Tô doente? Graças a Deus não. Estava colhendo exames para um check-up. 2 vezes por ano, rigidamente, eu faço um check-up caprichado de tudo. De sangue, cardiológico, de próstata, de pele, de tudo. Para quê? Para cuidar bem do corpo, da mente, para que a gente seja até mais frutífero na obra. Eu vi uma frase que é muito boa, que é Deus é merecedor de filhos saudáveis, então cuida do seu corpo. Deus é merecedor de filhos inteligentes, então estude. Então é cuidar de todas as áreas, porque Deus é merecedor de filhos excelentes, de filhos que cuidem daquilo que Ele nos entregou. E que é um testemunho tão bonito quanto a pessoa olhar para nós e falar, olha, Ele cuida do corpo, ela cuida da mente, ela passa por problemas, mas quando ela passa por problemas, ela se ajoelha ao Senhor e se derrama a Ele. Ela cuida também da área social, das amizades, da família. Isso é testemunho para as pessoas. É verdade. Não é? Então, ajuda-nos nisso. Isso é muito, muito importante. A gente sempre tem em mente. E quando a Bíblia fala de corpo, ela diz que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Olha só, vou cuidar disso aqui de forma desleixada? Não. Eu não preciso cuidar com vaidade também. Claro que não. Isso é pecado. Mas também não com desleixo. Sim. Cuidar bem do nosso corpo. A Bíblia diz também, porque fomos comprados por preço. Agora, pois, glorifiquemos a Deus com o nosso corpo. Por isso que o salmista diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Tudo. Corpo, alma, espírito, tudo deve bendizer e glorificar o Senhor. É verdade. Mas ao mesmo tempo que a gente tem que buscar estar saudável, buscar aprimorar a nossa saúde, tanto física quanto emocional, não há problema também em estar, se você passa por um momento de doença. É aí que vem a procurar a ajuda do psicólogo ou de um médico. E eu queria que o senhor falasse, o senhor comentou que existem sintomas físicos do problemas que estão passando na mente. Então, às vezes alguma doença pode ser algo refletindo de algum problema que você está passando na mente? Sim, sim. Já ouviram falar que quando a boca cala, o corpo fala? Sim. Pois é. Quando a gente muitas vezes tem questões emocionais muito fortes e a gente vai escondendo debaixo do tapete, vai guardando, ou bota só um band-aid para disfarçar, afinal as pessoas vão me julgar, as pessoas vão me criticar, então deixa eu com a minha dor. Isso vai resvalar em algum momento no corpo.
Eu tenho pacientes que chegaram ao consultório cheios de dermatite ou de alergia. E não era uma questão dermatológica apenas. Não adiantava tratar só com creme e com remédio para a pele. Tinha que tratar também a questão emocional, que era a causa. Pessoas com psoríase piorada, com vitiligo piorada, com herpes piorada. Queda de cabelo é muito comum. A pessoa fala, tá caindo meu cabelo, mas eu uso remédio e não resolve pro cabelo. Porque não é pro cabelo, é pra mente. A pessoa tem que cuidar da causa, daquilo que está afligindo ela. Pessoas com crises de pânico, hoje está tão comum jovens com crises de pânico, né? Chegam ao pronto-socorro e dizem, por favor me ajuda, estou infartando, estou com uma dor tão forte aqui, o coração está acelerado, estou com falta de ar, meu Deus do céu, será que eu estou morrendo? Claro que tem que passar lá para checar o coração, mas geralmente, quase sempre, isso em jovens, é crise de pânico. Crise de pânico é o pico da crise de ansiedade, a crise de ansiedade mais forte, que pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Se a gente tem questões que não foram tratadas, ressignificadas, o corpo pode jogar isso aí, repercutir isso aí, desencadear isso aí em forma de crise de pânico. E as nossas dores, como o senhor falou no início, elas são muito individuais, né? A gente passa por situações que às vezes pode ser insignificante para o doutor ou para a Lori, mas para mim é muito valioso e precisa ser tratado com muito carinho, muita atenção. E respeito. E respeito. E eu não consegui administrar essa situação de forma interna. Isso é imperioso que eu encontre alguém que possa me instruir e me ajudar nesse sentido, né? E olha, todos nós temos os nossos tetos de vidro. Cada um de nós tem a sua pedrinha no sapato. Às vezes tem gente que tem uma luta imensa com masturbação, com pornografia. É uma luta, ela precisa de ajuda, não precisa de gente criticando e apontando o dedo, ela precisa de quem ajude. Às vezes tem gente que ainda sofre com o abandono da mãe lá de trás, com a rejeição do pai lá de trás. Às vezes tem gente que sofre com o abandono dos pais de forma mais presencial. Os pais estão em casa, mas não estão com o coração nos filhos. Às vezes tem gente que passou por abusos. Eu estava lendo uma pesquisa que fala que mais de 50% das mulheres no mundo já sofreram abuso, algum tipo deles, seja físico, sexual ou verbal, de forma forte mesmo. Tem gente, por exemplo, que passa por depressão, por questões de vida difíceis, ela se sente sozinha, abandonada, ela precisa ser ajudada. Inclusive, muitos jovens, adolescentes até se cortam por causa disso. Eu conversando com uma moça ultimamente, eu perguntei a ela, por que você se corta? Toda cortadinha os braços. E ela disse assim, para que a dor aqui alivie a dor aqui. Sobressai a dor que eu sinto no coração. Né? Isso. Então, existe ali um vazio, talvez uma crise de existência, de identidade, que precisa ser trabalhada. Na verdade, essa crise de identidade hoje, eu acho que ela é um tema macro que é tratado como micro. É verdade. Né? Porque é nítido, né? Que a gente tem dificuldade de se reconhecer, a gente tem dificuldade de se reconhecer como filho de Deus, mesmo Deus reafirmando para nós insistentemente na Bíblia que Ele é o nosso Pai, que Ele é o Pai de todas as pessoas, que Ele enviou Jesus Cristo para se sacrificar por nós. Ele se reafirma nesse sentido diversas vezes e a gente ainda tem essa dificuldade de se reconhecer como filho, de se reconhecer sendo amado por alguém, amado por Deus, que é um ser infinitamente superior a qualquer outro que exista. Nós temos essa dificuldade, né? E a gente vive num mundo de tanta exposição de certezas, porque a Bíblia, para nós aqui, ela é muito acessível. Qualquer livraria a gente encontra uma Bíblia para comprar. No celular. No celular, tem os aplicativos, tanta exposição de certezas e a gente ainda se apega nessa incerteza, né? Mas é algo tão profundo, essa crise de identidade, que ela precisa ser confrontada.
diariamente, inclusive, né? Para a gente se reconhecer filho, se reconhecer amado, se reconhecer especial, se reconhecer alguém que é capaz de lidar, de ser amigo de Jesus, alguém que é capaz de conversar com Jesus, alguém que é capaz de amar as pessoas que estão ao seu lado, de socializar com as pessoas que estão ao seu lado, se você conhece ou não, alguém que é capaz de receber amor das pessoas, dos pais, da família, né? Hoje a gente vê muito crise de identidade e de propósito, né? Tava vendo um programa de televisão um dia, o apresentador tirou algumas notas de $100 e colocou e falou assim, ó, fiquem à vontade, isso aqui é para quem quiser pegar. E o pessoal olhou um pro outro e falou assim, deve ser pegadinha. Será? Não, tá muito fácil. Muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar essa graça de Deus. Falar, não é possível que Ele me ame sendo eu como eu sou. Eu fiz tanta coisa errada, não. Eu acho que Deus tá me pegando uma peça. Ele tá escondidinho lá atrás com um cinto na mão. É isso que vai acontecer. Não vou nem aproximar dele porque eu tenho medo. Tal como os outros me apontaram o dedo, e com ele então, que vê todas as coisas, vai ser muito pior. Nossa, é não é assim. A Bíblia diz que os nossos pecados já foram pagos em Jesus. E que o Senhor nos ama tanto, 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 que Ele olha para os nossos pecados e esquece deles. Esquecer não é que Deus está com demência. Esquecer é que Deus decidiu não trazê-los mais à tona. Mediante o arrependimento, né? Isso é o que muda a nossa identidade. Quando a Bíblia fala que nós somos feitura dele, ou poesia dele, criados em Cristo Jesus para as boas novas, está aí nossa questão de identidade e de propósito resolvidas. Quem somos nós? Filhos muito amados de Deus. E que mais? E temos um propósito, cada um de nós, criados para as boas obras. Eu vou fazer boas obras naquilo que Deus me chamou, você para aquilo que Deus chamou e você para aquilo que Deus chamou. Exato. Isso dá sentido à nossa existência. A gente não precisa ficar se chafurdando nas nossas sujeiras que já foram pagas, nem no nosso vazio existencial. Existe alguém que nos preenche completamente. Tem 2 pontos da Bíblia que eu sou assim extremamente apaixonado. O primeiro é Salmos, né, que diz que os olhos do Senhor nos viram, ainda quando éramos substância informe, e aí mais um pouquinho para frente ele diz, como são preciosos os pensamentos do Senhor ao nosso respeito. E aí tem uma outra passagem lá em Hebreus, se não me engano é Hebreus 10, que diz, Jesus não se envergonha de se chamar nosso irmão. Então isso é muito precioso, né? Deus já sabia que a gente pecaria, que a gente faria tanta bobagem. Mesmo assim, Ele decidiu nos criar, decidiu nos salvar e constantemente nos convida para estar à mesa dele. Então a gente só precisa usufruir disso, se jogar aos pés de Deus, de forma muito prática. Você que está passando por crise de identidade, você que está aí com tanta vergonha, carregando culpas ainda, olha, primeira coisa, retira um tempo todos os dias, um tempo sem pressa, tempo saboroso e vai aos pés do Senhor. Se quebrante a Ele todos os dias. Chora tudo que você tem para chorar. Fala tudo que você quer dizer. Os salmos nada mais são do que isso. É o povo gritando diante de Deus as suas dores. E Deus vai aos poucos curando você. Vai te mostrando que Ele é realmente um Pai que te ama mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. E essa fonte de amor é inesgotável. Salmo 147 diz que Ele cura as nossas feridas. Cada uma delas. Então a gente não precisa ficar com medo dele. Ele está aí de braços abertos para nós em todo momento. E doutor, eu acredito que é muito importante essa conciliação, né? De ter a sua ajuda psicológica, mas também estar firmado em Deus, né? Então fala pra gente como que ter essa identidade firmada no Senhor pode nos ajudar a vencer essas batalhas que passam pela nossa mente. O Senhor citou aí a prisão da pornografia, da masturbação, de alguns vícios. Como que ter nossa identidade firmada, ter o nosso coração centrado no Senhor pode nos ajudar a vencer essas questões que são de cunho mental, da alma. Vamos lá. Vícios, por exemplo. Vícios nada mais são do que a gente preencher a nossa vida com questões porque a nossa vida está vazia de outras. É aquela famosa frase, o excesso esconde uma falta.
Então a gente vai para os vícios para poder ter algum prazer que nos alivie, porque a gente não tem prazer com a nossa história, com o nosso passado, com aquilo que aconteceu. A gente ainda se sente ferido. Por isso a gente precisa de ajuda. Ajuda profissional, sim, importante. Mas sobretudo a ajuda do Senhor. Ajuda espiritual. Eu falo muito que o alicerce da boa saúde mental e emocional do cristão é a saúde espiritual. Agora, se a gente enche o nosso coração com o Senhor, a palavra de Deus fala, né? Enchei-vos do Espírito. Quanto mais a gente enche, não tem lugar, vai acabando os lugares para a gente encher com bobagem, até com vícios. Ou seja, até as dificuldades que a gente tem com vícios, com tristezas, com pensamentos que ficam agoniando, martelando na nossa mente, isso vai naturalmente passando. Porque o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é domínio próprio. Então, quanto mais a gente se enche do Espírito, por isso a gente tem que encher mesmo todo dia do Senhor, pela palavra dele, por oração, por quebrantamento, por louvor. A gente vai percebendo essas coisas secundárias que nos incomodam, que nos afligem, saindo de nós, indo embora. É assim que a gente faz. Claro, se a gente precisa de ajuda, a gente precisa pedir, né? Profissionais estão aí para caminhar juntos. Conselheiros cristãos, pastores, irmãos queridos da igreja, amigos queridos. Muito importante isso. Mas nada substitui nosso tempo com o Senhor diário de quebrantamento. A gente come todos os dias, várias vezes por dia, né? Já pensou, se fosse propor aqui, ó, vamos parar de comer, vamos comer só no domingo de manhã e no domingo à noite? Como a gente faz às vezes com a questão espiritual. Não, vou ler minha Bíblia quando eu for na igreja. A igreja, domingo de manhã, domingo à noite. A gente ia ficar raquítico, ia ficar desnutrido espiritualmente. Aí é óbvio que quando vem as tentações a gente sucumbe. É verdade. Quando vem a tentação para algum tipo de vício, seja ele horripilante ou não, a gente sucumbe. Quando vem questões mais fortes, a gente fica ferido. Agora, vamos fazer o contrário? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A gente estando forte no Senhor espiritualmente, a gente pode dizer como Paulo, eu posso enfrentar todas as coisas naquele que me fortalece. Essas coisas não vão me domar. E são as promessas, né? Paulo citou uma promessa, tudo posso naquele que me fortalece, né? Eu tenho o hábito eu tenho uma parede no meu quarto que eu chamo ela de parede das promessas. Porque eu lido muito com essa batalha da mente. Eu acordo todo dia numa batalha. Tem dia que eu perco, mas tem dia que eu ganho. Graças a Deus eu tenho vencido a maioria dos dias. Mas o dia que eu perco, doutor, eu fico assim, acabou. Sabe, é como se eu quisesse voltar para a cama, dormir, resetar o dia para acordar de novo. Eu passo por essa dificuldade. Então, eu tenho uma parede onde eu coloco algumas promessas que são importantes e significativas para mim. E eu vou me reafirmando nelas no decorrer do dia. Eu tenho promessa no meu WhatsApp, eu tenho promessa na capa do celular aqui, do proteção de tela, da tela inicial. Então a gente precisa também reconhecer que nós carecemos da graça, da misericórdia e das promessas, e nós somos munidos de promessa o tempo inteiro na Bíblia. Como o senhor falou, se eu não me alimento da palavra diariamente, se eu não reafirmo isso no meu coração diariamente, então eu vou ficando raquítico mesmo. Eu vou ficando raquítico, incerto, com dúvida, com crises existenciais, crises afirmativas, né? Xoxa, capenga, manca, né? Frágil e inconsistente. O medo e a ansiedade descontrolados são isso. Nada mais são do que a gente tirar os olhos das promessas e colocar os olhos nas circunstâncias. Uau. Nossa, mas está acontecendo, mas está tendo uma crise no Brasil financeira, política. Nossa, mas você viu o que está acontecendo lá na escola? Nossa, mas será que eu vou conseguir passar no vestibular? Nossa, mas peraí, vamos tirar os olhos das circunstâncias e vamos colocar os olhos nas promessas. Por isso que vários salmos vão lembrando o que Deus fez, para nos mostrar que nós precisamos não agir pelo que vemos ou pelo que sentimos, mas pelo que cremos.
Aí o medo e a ansiedade ficam pequenininhos. Aí eles não tomam conta da gente. Eles ficam no lugar deles. Porque as promessas do Senhor são o que vai nos guiar. Não as coisas que acontecem por aí, que são mutáveis e que são bem menores que o nosso Deus. E os salmos de Davi mesmo, por exemplo, são extremamente melancólicos, né? Ele estava numa crise, né? Sob julgo de morte o tempo inteiro, sendo perseguido o tempo inteiro, e ele vira e mexe: Senhor, muitos são os meus inimigos, o Senhor me desamparou, o Senhor isso, o Senhor aquilo, eu confio no Senhor. Ele vai, da forma dele, ele vai se reafirmando. Então são salmos muito abertos, né? Sem máscaras, né? E a nossa vida precisa ser uma vida sem máscaras também, né? Diante do Senhor, eu preciso ser transparente, né? Contar tudo o que está acontecendo, porque às vezes eu tenho vergonha de contar para o meu irmão, de contar para os meus pais, de contar para pessoas que são próximas a mim, mas Deus, Cristo, Ele é a pessoa para quem eu preciso ser transparente. Ele é a pessoa para quem eu preciso ser aberto, né? A Bíblia fala: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, né? Ela está dizendo: seja aberto com o Senhor em tudo. Vou usar aqui respeitosamente um termo: desnude-se ao Senhor em tudo. Em tudo. Pega a sua alma e rasga por inteiro. E olha, uma das formas que a gente tem de ser curado é através de pessoas tementes ao Senhor. Então, muitas vezes a gente tem esse medo de se abrir a outros, mas é tão bom se a gente pode ter uma pessoa confiável, temente ao Senhor, para quem a gente pode abrir nossa vida. De verdade. Pastores devem buscar aconselhamento também. Todos nós precisamos disso. De vez em quando eu preciso de alguma ajuda nesse sentido, eu falo com o meu pastor, falo com algum amigo temente ao Senhor, falo: vamos tomar um café? E ali eu me abro completamente. Eu preciso disso e todos precisamos. Líderes também, né? A gente lida muito com os nossos líderes e que assistem o nosso TitCast assiduamente, né? Líder de jovens precisa muito desse aconselhamento, né? Porque todos nós somos limitados. Todos nós, como eu disse, temos os nossos tetos de vida, nossas lutas, nossos desafios. Todo casamento passa por dificuldade, por crises. Então, é muito bom quando a gente pode caminhar junto. A Bíblia diz que quando a gente caminha junto, quando um cai, o outro está ali para levantar. Então é tão importante isso. Olha para vocês verem como que a sensação de abandono, de medo, ela pode refletir em nós. Elias tinha acabado de derrotar os profetas de Baal ali. 450. Era para ele sair dali e falar assim: meu Deus, em Deus eu tudo posso, ou em Deus as coisas todas fluem, Ele é o Senhor poderoso, eu não preciso ter medo de nada mesmo. Mas ele sai dali, passa um pouco, ele ouve falar que a Jezabel queria matá-lo. Aí a sensação que eu tenho é que ele olha para as circunstâncias, e isso traz um medo nele a ponto dele pedir para Deus levá-lo, temer pela própria vida. Isso não aconteceu só com Elias, é com todos nós em algum momento. Advém. Então a gente precisa sempre, tá vindo a ansiedade, peraí, deixa eu voltar a minha mente pro foco certo. As promessas do Senhor. Porque é um exercício. No meu livro sobre ansiedade, Controle de Vez a Ansiedade, eu inicio ele contando de uma canoa. Imagine-se uma canoa no meio de um lago. Você só levou ali o remo e uma garrafinha de água. Aí você tá lá no meio do lago, de repente você olha para cima e vê que está começando a chover. Você fala: meu Deus, eu preciso ir para as margens logo. Então você começa a remar rápido, mas de repente a canoa bate em alguma coisa e essa alguma coisa fura o casco dela, formando um buraquinho. E não tem jeito de você sanar aquilo. Você está no meio do lago, como que faz? A garrafa não entra, o seu dedo é maior do que ele, não dá. Então você precisa remar até a beirada, né, para chegar lá logo, o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo ir tirando a água da canoa, para ela não afundar. É assim que a gente lida com ansiedade e com medo todo dia.
A nossa vida é a canoa. A margem é o céu para onde nós iremos. E a água que entra nela é a ansiedade, é o medo, são os desafios, os problemas. A gente luta a nossa luta diária, mas sempre tirando essas coisas que vêm nos atrapalhar. Como é que a gente tira? Especialmente olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Total. Lucas 12, Mateus 6 também vão trazer ali sobre as preocupações da vida, né? Gente, por que a gente vai se preocupar se Deus cuida dos pássaros que estão no céu? Se os lírios dos campos se vestem de forma mais bela que Salomão em toda a sua glória? Se Deus cuida dessa forma dos lírios e dos pássaros, por que ele não cuidaria de nós? E eu acho que esse medo, essa ansiedade com o futuro, todo esse desespero em relação ao que eu vou fazer, o que eu vou ser quando eu crescer, o que eu vou fazer do meu ministério, isso tem que se sanar quando a gente olha para aquilo que Deus falou. É aquele versículo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Em Lucas 12 fala: pois o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Vocês precisam comer, vocês precisam beber, vocês precisam vestir. E eu creio que Ele sabe de tudo que a gente precisa. Que eu preciso me divertir às vezes, que eu preciso disso, que eu preciso do emprego e tal. Deus sabe do que a gente precisa. Então o que a gente tem que fazer é voltar os olhos realmente para o Senhor. Assim como Pedro, quando ele estava olhando para Deus, ele estava ali em cima do mar, mas ele desviou o olhar, não olhou mais para Jesus e acabou afundando. Mas enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava ali andando sobre as águas. Então acredito que essa é a visão que nós temos que ter para combater essa ansiedade, né? Essa preocupação excessiva com o futuro. É olhar para quem controla tudo isso, para quem é o dono do nosso futuro, para quem já planejou todas as coisas, sabe de tudo, e fala que o Pai sabe do que vocês precisam. São os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas vocês têm um Pai. E eu acho que volta muito para aquela questão da identidade, de eu tenho um Pai e eu sei que Ele vai cuidar de mim. E os discípulos, Jesus, né, e os discípulos, eles caminhavam em discipulado, né? Total. E hoje nós temos esse formato de discipulado também dentro dos nossos cultos regulares na igreja, e eu acho que entra muito na questão que o senhor falou, né, de esse compartilhar, né, compartilhar de vitórias, compartilhar de dificuldades, porque a vida não é só essa belezura toda, né? A vida é feita de desafios e de derrotas. Né? E o discipulado como ferramenta, instrumento de compartilhar, muito importante, né, doutor? É, muito importante. A gente caminhar sozinho, a gente não vai ver coisas que às vezes quem está do nosso lado ou de fora vai ver, né? Você falando aí de preocupações, eu me lembrei de um provérbio, acho que chinês, que fala assim, ó: você tem um problema? Não. Então não se preocupe. Você tem um problema? Tenho. Pode resolvê-lo? Posso. Então não se preocupe. Você tem um problema? Tenho. Pode resolvê-lo? Não. Então não se preocupe. Nós não temos desculpa para nos preocuparmos. O que é preocupação? É a gente se ocupar previamente de coisas que a gente nem sabe se vão acontecer. Tem um estudo, até coloco num dos livros meus, que diz que mais de 60% das coisas com as quais a gente se preocupa não acontecem como a gente achou. Doido, né? Ou seja, as paranoias. A gente está perdendo tempo se preocupando com bobagem. E o nosso Pai cuida de nós. Quando a gente é pequenininho, o Pai nosso chama a gente para ir para uma viagem. Vocês lembram disso? Ele fala: filho, vamos viajar? Vamos. Pai, eu vou arrumar minha mala aqui. A gente não senta com o pai e fala assim: pai, quanto que o senhor tem no bolso? Pai, o senhor vai gastar até quanto? O senhor tem condições? A gente não preocupa com essas coisas, porque a gente sabe que Ele está cuidando. Por isso que Deus fala pra gente ser como criança, né? É essa dependência. Pra que a gente está se preocupando com coisas, sendo que o nosso Deus é maior do que o nosso Pai aqui? Sim. E maior do que todas as coisas. E Ele sabe o que é melhor para nós, não é? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, né? E sobre essa aceleração e tudo mais, né? A gente tem uma fase que é crucial e muito difícil, né, de lidar, que é aquele período ensino médio, cursinho preparatório para o vestibular, né, que geralmente é um período em que incerto. O adolescente jovem, ele tá enlouquecido, né, para saber o que vai fazer, para saber quantas horas ele precisa estudar, para saber o que ele precisa estudar, para saber o que vai ser daqui 20, 30 anos. Para o adolescente, ele já está estudando para o vestibular
e já tá pensando no que o filho dele vai fazer quando for a época dele. Total. Então, lidar com isso é uma loucura, né, doutor? Eu sugiro sempre 3 coisas: estratégia, organização e equilíbrio. Estratégia. Então, eu sei que no vestibular para o qual eu vou prestar, o peso da prova tal é muito maior. Então, eu preciso... Mas antes da gente tratar desses 3 pontos, então, um pouco antes, o que o senhor identifica como um perfil ou uma estratégia também para que eu escolha um curso e esse curso seja assertivo para mim, para minha realidade? A gente tem que entender que cada um de nós tem características únicas que Deus colocou em nós. Sim. Então, enxergar em mim os meus dons já é um primeiro sinal de alguma coisa, um curso, ou a profissão, ou o caminho que eu vá escolher. Não adianta eu escolher matemática, porque eu não sou bom em matemática. Eu passava em matemática suficientemente, não tive dificuldades, mas nunca foi o que me brilhava os olhos. Então, mas biológica sempre foi. Então, eu já sabia desde pequenininho que a minha área era ali que Deus botou o DNA já com... Então, entender as características de cada um, as facilidades de cada um ajuda. Não adianta eu querer ser jogador de basquete. Olha o meu tamanho. Eu não nasci para isso. Eu posso ser esforçado o tanto que eu for. Eu não nasci para isso. Então, entender os dons já é um caminho natural. É como se Deus estivesse falando assim, ó, eu fiz você para isso. Agora, dentro disso, eu vou te orientar. Então, o segundo passo é buscar a direção de Deus. Sim. Primeiro é entender a si mesmo com os seus dons e talentos. O segundo é buscar a direção de Deus. Salmo 32:8, Deus fala para nós: instruir-te-ei e te mostrarei o caminho que você deve seguir, vou abrir aspas aqui, inclusive no vestibular. Sob as minhas vistas eu vou te dar conselho. Ou seja, é cair aos pés do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer? Então me mostra, me leva, me direciona. Eu entendendo os teus propósitos para mim, é assim que eu vou ser feliz e que eu vou trilhar o caminho. Por que tem tanta gente que começa a faculdade, depois para a faculdade, depois faz... Porque às vezes a gente age segundo o nosso coração, segundo a cabeça dos nossos pais, segundo as aspirações que a gente vê no mercado, segundo o comentário de algum colega, instrução dele, a gente quer seguir o caminho dele. E não é assim. Para cada um de nós, Deus tem um caminho. Então, primeiro é entender os nossos dons e talentos. Segundo, é de fato se deixar ser direcionado por Deus. E aí a gente entra nos outros 3 pontos que o senhor ia falar há pouco. Estratégia, organização e equilíbrio. Estratégia. Como é que eu devo estudar? Como é que eu devo... em que eu devo gastar mais energia mental e em que não precisa tanto? Ninguém vai chegar no vestibular sabendo tudo. E isso o profissional pode fazer uma orientação? Sim, claro. O psicólogo e o psiquiatra, tanto um quanto o outro, direcionam nesse sentido de forma estratégica para a pessoa saber como estudar, o que estudar, como se organizar melhor. Legal. Isso é importante. E o segundo passo é a organização. Eu fiz 2 anos de cursinho antes de passar para medicina. No primeiro ano eu estudei demais. Sem limites. E de forma totalmente desorganizada. Eu ia estudando uma coisa, eu ia estudando outra, Prestei e não passei por pouco. No segundo ano eu não estou fazendo isso para uma fórmula para você, tá? Você vai fazer a sua estratégia. Mas no segundo ano eu decidi ser muito mais organizado. Então eu tinha os horários certinhos de estudo. Nos horários eu estudava para valer, depois eu descansava um pouco, depois eu estudava para valer, depois eu descansava um pouco, mantinha o meu sono certinho. No segundo ano eu fiz isso, fazia exercício físico regular, cuidava da minha saúde, foi ótimo. Eu passei no vestibular de sobra, aqui e fora. Então, organizar-se é muito bom, com equilíbrio. Quer ver uma coisa importante sobre a mente? Quando é que a gente mais grava, ou em que momento do nosso dia a gente grava aquilo que a gente estudou? Quando a gente está dormindo. Então, mesmo? É isso mesmo. É no sono, especialmente profundo, que a nossa memória
passa a gravar as informações que a gente reteve durante o dia. Então virar a noite estudando não funciona. Você vai ter um punhado de informações que vão... Nossa. Gente, eu tô tendo um punhado de informações que estão... Então, qual é a ideia? É a gente ser proativo durante o dia e descansar bem durante a noite. Mas sabe o que é a questão também? Eu tinha esse pensamento quando eu estava na minha fase de vestibular. Lidar com o tempo é muito difícil, mas não o tempo do dia a dia. É lidar com a sensação de que eu estou atrasado em relação a alguém, em relação às pessoas, em relação à sociedade. De certa forma, é imposto tanta pressão para a gente alcançar o curso que vai definir a nossa profissão da vida, para ser um profissional de sucesso, para ser um pai de família, uma mãe de família, para ser várias coisas. E aí eu lembro que teve um período que eu entrei em choque. Falei assim, mas será que eu tô na hora? A pressão para essas coisas vem muito cedo, né? Um adolescente de 16 anos tendo que decidir. Eu não passei de primeira no vestibular, foi no outro ano. E aí eu já falei assim, putz, já atrasei. Já perdi tempo demais, já atrasou em relação a quê, né? É isso. Essa é a pergunta. E aí na faculdade, com um tanto de coisas que vão acontecer na nossa vida, eu passei por depressão, por várias coisas, chegou um momento que eu não conseguia passar nas matérias na faculdade. Eu perdi 2 semestres. E aí eu já entrei no outro limbo, falei assim, eu me atrasei de novo, será que agora já era, não vai dar tempo de mais nada. São pressões que a gente se coloca por causa de padrões que a gente ouve e de forma errada muitas vezes. Todos nós às vezes sofremos com isso. Ah, mas o fulano passou na faculdade com 16 anos e eu já tô aqui com 20 anos e ainda não passei. Ah, mas fulano já matou todas aquelas matérias, eu vejo ele fazendo os exercícios lá, mas eu ainda não consegui chegar, passar da biologia, passar da geografia. Ah, mas faltam tantos meses para o vestibular, agora eu preciso dar aquela coisa final, para poder ir, você fica se cobrando e cobrando, aí você estuda, aí no outro dia você levanta e fala assim, gente, eu estudei ontem mesmo, cara, vou estudar isso de novo. Ou seja, você estuda 2 vezes porque você não conseguiu gravar direito. Por isso a ideia, estratégia, organização e equilíbrio. A Bíblia fala isso, seja o vosso equilíbrio conhecido de todos os homens, perto está o Senhor. Deus está perto de nós para nos ajudar na estratégia, na organização e no equilíbrio. Nas nossas limitações, aquilo que a gente não está dando conta, o Senhor pode ser o nosso conselheiro, o Espírito Santo nisso também. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Às vezes a gente acelera e acaba tendo que voltar mais para poder retomar onde a gente estava. E é pior do que a gente estava antes. A ideia, eu gosto muito de uma frase que fala assim, sem pressa e sem pausa. A ideia é, a gente não precisa mudar da noite pro dia as coisas, mudar o mundo da noite pro dia, mas a gente também não deve parar. Vai, sem pressa, mas também sem pausa, vai. Se você for organizado, estratégico, cada dia que for, você vai realmente agregando mais informação e retendo lá no seu hipocampo. Tanto o hipocampo é a região do cérebro responsável pela nossa memória e pelo nosso aprendizado. A gente vai ajudando o nosso hipocampo a reter realmente o que a gente precisa. E o senhor acha que esse método, ele pode ajudar também as pessoas que estão, jovens que estão ali com muita ansiedade ou desenvolvendo uma depressão nesse meio do vestibular? Claro, porque uma das coisas que mais gera ansiedade é desorganização. Olha. Por que quem tem TDAH tem geralmente muita ansiedade? Porque a pessoa tem dificuldade de se organizar. A outra coisa é porque não tem estratégia. Ela quer estudar toda a matéria de inglês em uma semana, não vai dar tempo. Mas se ela fizer uma estratégia inteligente de alternar as matérias sempre com perseverança, organizadamente, beleza. Agora, uma pessoa que não estudou o 2º grau inteirinho, quer passar no vestibular e 1 mês antes quer estudar tudo, é óbvio que ela vai ficar ansiosa, não é? Agora, gente, mesmo que a gente seja organizado, vamos para a realidade. Organizado, estratégico, ponderado, equilibrado e tal, um pouco de ansiedade vai vir mesmo, porque isso é fisiológico. Todo mundo tem um friozinho na barriga antes de alguma coisa importante, né? Você vai fazer uma apresentação na faculdade, na escola, você fica com frio na barriga.
Vai chegando o dia do casamento, dá um frio na barriga, Aham. né? Isso é normal com todo mundo. O que, que a gente precisa buscar? O autocontrole. O autocontrole, aqui eu não estou falando com U não, estou falando com L mesmo. O autocontrole, ele é essencial. Quanto mais a gente se enche do Espírito, mais o Espírito gera em nós o fruto do Espírito de domínio próprio. Então, uma ideia muito legal para você controlar-se a si mesmo de forma excelente é todos os dias desaguar suas ansiedades ao Senhor. Por isso que a Bíblia fala, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É a lançar chave, né? mesmo. Deus, eu estou morrendo de ansiedade hoje, está chegando a minha prova, está chegando... Eu quero deixar aqui, Senhor. Quero colocar aqui Aos para pés eu da ter uma cruz. boa noite de sono. Dizer como salmista, em paz me deito e logo logo adormeço. pego no sono. É. Então é isso. A gente aprender todo dia a depositar, a lançar nossa ansiedade, nossos medos, nossas dificuldades mesmo ao Senhor, que Ele vai nos ajudando. Eu vivi isso muito na faculdade, porque a gente estava até conversando um pouco nos bastidores. O meu curso, eu sou formado em Direito, sou advogado, e graças a Deus uma pós-graduação, já encaminhando para outra, já formando um currículo extenso. Mas durante a faculdade eu tive alguns percursos ali que, como eu falei, né, me fizeram parar. Eu passei por um período depressivo e tudo mais. Chegou um tempo que eu falei assim, cara, eu não quero fazer isso aqui. Só que eu já tava no quarto, quinto período. Eu falei, não quero fazer, mas eu não vou começar outra de jeito nenhum. Agora vai na dor. E foi assim, eu fiz o curso, sexto, sétimo, oitavo, TCC, nono período ali, na dor. Não tinha paixão pelo curso mais. Falei, não, eu vou na disciplina aqui e vamos ver o que vai dar. Mas interessante, chegou no período de estudar para a prova do exame da ordem da OAB, eu comecei a me motivar. Porque aí eu vi um direito prático que eu não tinha enxergado ele na faculdade. Então, eu fiz 3 provas para passar, sem nenhuma vergonha de dizer isso, porque foi o meu processo e foi assim, eu tenho tantas boas lembranças do meu cursinho, dos meus professores, e foi incrível. A primeira, são necessários 40 pontos para você ser aprovado na prova. Minha primeira prova eu fiz 37. Nossa. Mas eu estava trabalhando demais e toda hora tinha que sair da sala para resolver pepino, problema e tudo mais. E aí eu falei assim, não, vou sair, vou me dedicar um período curto, mas por conta. Beleza, fiz isso. A segunda faltou 1 ponto. Esse 1 ponto foi o momento, doutor, que eu falo assim que eu estava mais blindado e preparado para a circunstância. Porque eu lembro que veio o resultado, não deu certo, e aí a minha mãe me ligou, e minha mãe foi extremamente usada por Deus, porque ela falou o seguinte, falou assim, ó, a gente chora um dia, eu vou te dar um dia para você chorar seu fracasso, no outro, você já tem que estar de pé. Bola para frente. E eu lembrei de uma palavra que o nosso apóstolo ministrou sobre as nossas vidas há um tempo atrás. O apóstolo, ele utilizou a seguinte frase, caído jamais, sempre de pé ou levantando. E eu me apropriei dessa frase. E aí, o resultado saiu domingo, já vi que não tinha o gabarito, né? Já vi que segunda-feira foi o dia da bad. Mas terça-feira, juntei minhas economias, já fui lá no curso. Falei assim, ó, tô fazendo minha inscrição pro próximo curso e tudo mais. Não, mas não abriu. Não, mas eu já sou de casa. Já pego o dinheiro aí e guardo. E tudo certo. O meu preparatório para a prova que eu passei, ele foi tão tranquilo, foi uma paz tão grande, que assim, eu já não anotava mais nada na aula, porque já estava tudo anotado. Eu ia para a aula só para ouvir. E eu absorvia tudo e fazia exercício o dia inteiro. Chegou um período, doutor, que eu já cheguei a fechar um simulado, coisa que era dificílima. E a minha prova da OAB, na que eu passei, eu fiz 80% dos acertos da prova. Prova, assim, máxima, assim, foi incrível. Que foi exatamente o período que eu me dispus a ser estratégico, organizado e equilibrado. E sem saber disso, né? Mas chegou esse período, chega um momento, eu acredito nisso, chega um momento que você já tá com a sua disciplina tão pronta, tão organizado, você já tá com a mente pronta para ser aprovado. Pode ser que no início
tem as lombadas, né? Você esteja ali numa estrada de chão, tem buraco e tudo mais, mas vai chegar uma hora que é a sua hora. O nosso tempo é o tempo determinado por Deus. Eu não posso apressar as coisas. Eu não posso me indispor com os desafios também. Às vezes a gente tem dificuldade de se expor aos desafios. Né? A gente tem de se expor aos problemas, às derrotas. A gente tem vergonha de dizer que a gente foi derrotado em algum determinado momento da vida. E eu acredito que a vida ela seja mais sobre derrotas do que sobre as vitórias, porque basta uma vitória, que ela vai ser o resultado da sua vida, né? A gente não cresce na alegria, já viram? Nem no comodismo. Sim. Total. A gente cresce nas dores, nas batalhas. As batalhas são essenciais. Eu fiz 2 anos de cursinho e louvo a Deus demais por esses 2 anos. Vestibular? 2 anos. 2 anos. Eu vim de Anápolis, acabei o 2º grau, prestei, não passei, e fiz 2 anos aqui em Goiânia num cursinho. Foi um tempo muito bom que resvalou no restante da minha vida, até de forma estratégica. Que legal. Então assim, Deus tem o tempo mesmo. Não adianta a gente chegar num pé de manga e querer chupar uma manga verde. Tem gente que gosta, eu não gosto não. E também, se passar do ponto, a gente perde Deus tem o tempo certo. Por isso que a gente tem que estar com o coração sintonizado no dele. Sim. Porque a gente vai caminhando, não deu agora, peraí, não é o tempo do Senhor, vamos em frente. Caído não. Levantando ou de pé. De pé ou levantando, isso. Vamos em frente e vamos indo. Na hora certa, a gente vai entender que foi necessário esse tempo todo lá para trás, porque ali Deus queria nos moldar. Verdade. Nos ensinar, nos lapidar. Gosto de lembrar que a dor, ela não derruba um cristão, ela refina. Uau. É importante. Pode olhar aqui, todos aqueles que Deus preparou para ministérios, para questões dele, passaram por períodos grandes de provação antes. Para chegar na promessa existia um processo. É importante o processo. E muitas vezes as dores que a gente passa, elas geram traumas, né? O senhor estava falando lá no começo que alguns traumas que a gente nem lembra podem vir à tona em algum momento. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? Até na questão do abuso que o senhor comentou, isso gera muitos traumas, né? Sim. E a gente vê uma geração cada vez mais traumatizada e com medo de avançar, às vezes com medo de se relacionar com as outras pessoas, por traumas que aconteceram no passado. Vou contar 2 exemplos aqui. Uma moça que eu atendi que foi estuprada pelo pai desde os 3 aninhos de idade. Meu Deus. Eu a atendi, ela tinha 17. Carregava tantas feridas, tantas feridas. Pensando nessa moça, dificilmente ela vai ter uma liberdade, uma tranquilidade de relacionamento com outras pessoas, especialmente do sexo oposto, porque no inconsciente dela, ela foi tão ferida pelo pai que ela vai ter medo durante um bom tempo de qualquer homem, medo de sofrer o que ela sofreu com o pai, ou de ser humilhada, ou de... Então, às vezes a pessoa tem uma dificuldade de, até depois do casamento, de se entregar, ou de aceitar carinho. Muitas vezes, com isso, a pessoa cria uma capa. Concha. E aí ela, às vezes, fica mais agressiva com os outros. É aquela pessoa muito, muito reativa. Você fala, bom dia por quê? Você fala, puxa, mas por que ela é assim, né? A pergunta não é porque ela é assim, é o que ela sofreu lá atrás. Às vezes ela ataca porque ela tem medo de ser atacada. Então, antes de ser atacada, ela já ataca, igual a cobra faz. Então, a gente precisa entender essas pessoas. Uma outra, comentando, falou assim, doutor, eu não sei porque que eu como tanto. Aí a gente conversando, ela lembrou de uma coisa, falou, agora eu me lembrei que quando eu era pequena, o meu pai me falava muito assim, minha filha, come tudo, porque se você não comer tudo, a sua mãe vai ficar triste. Então ela associou até inconscientemente a ideia de que se ela comesse pouco, ela estaria dando tristeza a alguém. Sim. Então a comida sempre foi uma coisa desregada na vida dela por causa disso que ela passou. Então qual é a ideia? Se a gente tem feridas, se a gente tem comportamentos disfuncionais,
tem coisa lá atrás que precisa ser ressignificada. A gente não tem que ter medo. Procurar realmente os profissionais de saúde, o psicólogo, o conselheiro cristão, trabalhar isso aí para ressignificar, mudar comportamento, e mais que comportamento, mudar as crenças, mudar os valores, mudar aquilo que ainda está segurando, ainda está sangrando em nós. E saber que essa ressignificação do processo, né, vai ser dolorosa mesmo, né? Ainda mais tratando de um abuso, algo tão forte, né, que só de eu comentar o exemplo já gera uma indignação atroz aqui em mim, na gente, né? E é algo que você vai passar, é doloroso, vai ser difícil, vai ser exaustivo muitas vezes, mas precisa ser exposto, né? Mas é necessário, né? Como é que a gente trata uma ferida física? Não adianta eu só botar um band-aid lá e fingir que ela não existe. Não adianta. Não cicatrizou. Tem que pegar, limpar, tirar o que tá, as peles mortas, as células mortas, passar o remédio ali, tirar a sujeira. Isso dói. Dói. Mas é durante um tempo. Aí depois ela vai cicatrizar e vai cicatrizar mesmo. Eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Não dói mais. Foi bem cicatrizada. Mas enquanto ela esteve aqui, com os pontos, com a sutura, com tudo, ela doeu muito. Mas passou, cicatrizou. Às vezes eu nem lembro dela mais. É assim que a gente trata as feridas emocionais também. Sim. Se a gente ficar com medo e ficar escondendo, a gente vai sangrar a vida inteira. E eu atendi uma vez uma senhorinha de 92 anos, que ainda estava em quadro depressivo por conta de não ter conseguido até então perdoar o marido que a tinha traído 30 anos atrás. Nossa. E ele já tinha morrido há mais de 20. Nossa. E ela nunca conseguiu. Então assim, o perdão é uma das chaves, mas é só o começo. Tanto para quem é abusado. Eu tenho que perdoar o abusador? Tem. Não Perdoar é pra ele, né? Não é para ele. É. E perdoar não quer dizer que você vai conviver mais com ele, de jeito nenhum. Mas perdoar sim. Perdoar é tirar o fardo de você, é limpar sua alma, é tirar aquele senso de justiça, de amargura, de mágoa, de tudo, de ressentimento, de ira, tirar, libertar-se disso. Esse é o primeiro passo. Aí depois vem os outros, que são processos, que no começo doem, mas vão cicatrizando por completo, até a pessoa não ter mais problema com isso. Até ela olhar para isso tudo e não doer mais, não chorar mais. E como que a igreja pode ajudar nesse processo, doutor? Como que os líderes, a gente tem muitos, né, como o Du comentou, muitos líderes, muita galera da Atitude, como que a igreja pode ajudar nesses processos das pessoas? Porque muitas vezes elas nem contam, né, pelo que elas estão passando. Então, como que a gente pode promover alguma coisa para ajudar essas pessoas que passam por Primeira isso? coisa, a igreja tem que ser um hospital, não um tribunal. Então, se a igreja se posiciona sempre acusando, julgando, colocando para o lado, essas pessoas naturalmente vão ficar escanteadas ou vão sair, ou nunca vão ser curadas. A igreja tem que ser um ponto de apoio. Você está sofrendo? Vamos caminhar com a gente. E aí entra, por exemplo, eu conheço, a gente sabe de tantas igrejas, a Fonte faz coisas boas nisso aí, que tem ministérios voltados ao propósito de cura de feridas emocionais. Ministérios relacionados a aliviar o outro, a restaurar o outro. Então, ministérios, por exemplo, voltados para quem é divorciado, para quem está começando um casamento, um outro casamento, para quem passou por abusos sexuais, para quem ainda está solteiro, que às vezes carrega uma ferida antiga aí, para quem passou por questões da infância difíceis. A igreja pode oferecer esses ministérios e ter pessoas ali dentro, até profissionais de saúde, cristãos, para ajudar nesse sentido. E é muito importante os próprios líderes ministeriais, os pastores, os conselheiros cristãos estarem abertos, sempre empáticos, para oferecer ajuda e detectar. Tá vendo que a pessoa tá mais cabisbaixa, tá vendo que ela tá diferente, é hora de chegar. Uma vez eu conversando, tava numa empresa, passou uma mulher que muito alegre e tal, eu falei para ela, boa tarde, e ela, boa tarde, e foi. Ela não tá bem. No outro dia, do mesmo jeito, aí eu falei, boa tarde, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. Eu falei, não tá tudo bem. Vem cá, vamos conversar. E aí ela desagou.
Ou seja, a gente ter a percepção enquanto igreja das pessoas que estão ali, o que está acontecendo com elas. Qualquer coisa disfuncional, repito, é porque tem algum problema. Se a pessoa está mais chorosa, ela pode estar enfrentando uma dor mais forte, uma depressão. Se a pessoa está muito ansiosa, está muito inquieta, se a pessoa está muito reativa, muito, irritada, explosiva, tem coisa ali. Tem coisa. E nosso papel não é espantar, é atrair, é tratar, é ajudar. Aproveitando que o senhor mencionou sobre isso, nós temos alguns departamentos que são muito assertivos a esse respeito. Também é interessante a gente compartilhar. Caso você queira ser ouvido, ser atendido, nós temos o departamento de aconselhamento espiritual, que o telefone vai estar aí na tela para você entrar em contato e saber mais a respeito. Inclusive, nós também temos departamentos específicos para grupos de atenção familiar. Nós temos o Famílias Abençoadas, que tem assim, uma gama gigantesca de cursos e de mentorias e de grupos de compartilhamento de informações e de rotinas que une as pessoas, né, dessa realidade, das realidades que ela precisa ouvir, precisa compartilhar para poder elevar, né, o nível, assim, a saúde mental, poder interagir com outras pessoas. Eu desse papo aqui, eu tô sentindo que a interação, a vida em coletividade, ela é extremamente fundamental. Aliás, doutor, a gente está saindo recentemente do nosso Gincatite, que foi uma tarde que a gente fez assim muito divertida. A gente juntou os jovens, a gente fez algumas brincadeiras bem legais, brincadeiras clássicas de pedra, papel, tesoura, de uma roupagem diferente, cabo de guerra, essas coisas assim que nos remete à infância, sabe? Aquela disputa boa que a gente tinha em jogos internos do colégio. E é incrível que quando a gente está nesse ambiente, todo o resto está lá fora. A gente se diverte tanto, a gente fica tão imerso no que a gente está vivendo ali, que você não tem boleto para pagar mais, você não tem conta atrasada, você não tem que trabalhar na segunda-feira, você não tem nada. Você tem que estar ali. E essa leveza desse ambiente, nossa, isso é muito forte. É o que a gente devia levar para o nosso objetivo comum. Isso, e para o nosso dia a dia também. É por isso que eu acho que o viver no corpo de Cristo, viver em comunhão, viver com os meus irmãos, nos leva para essa proximidade com Jesus. Total. Porque vai nos dar essas certezas de que tá tudo bem. Igual o senhor falou, você tem um problema? Tem. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, fique em paz. A gente deixar de ser individualista, né? Porque o mundo aí afora é muito individualista. Olha pro meu umbigo, eu tenho que ter o meu sucesso, ser a melhor versão de mim, e vou ganhar muito, e vou ser... E o outro? É isso que o senhor falou, da percepção, de eu olhar pro Du e olhar, nossa, Deus, me dá sensibilidade para ver as emoções do outro, me dá sensibilidade para eu não ir pra igreja, cultuar a Deus e ir embora. Mas eu também me preocupar com o que tá acontecendo com o outro, ver se a pessoa tá mais cabisbaixa, falar, Deus, eis-me aqui pra ser pro meu irmão aquilo que o Senhor é pra ele, né? Ser as suas mãos aqui na terra, ser os seus pés aqui na terra e olhar com os seus olhos de graça e amor. Eu acho que esse é uma atitude da gente despir do nosso orgulho, do nosso mundinho, do eu, e olhar pro outro como Jesus olhou. Jesus estava na cruz e falou, João, eis aqui a sua mãe, eis aqui o seu filho. Ele estava ali morrendo e estava se preocupando com João e com Maria, que iam ficar desamparados. Eu postei no meu Instagram, @saúde mental do cristão. Aí, segue aí já, segue galera. Aí, viu? @saúde mental do cristão. Um postzinho esses dias dizendo, às vezes Deus nos cura enquanto nos usa para curar. Esse Nossa, é mais um propósito. Muito bom. Quando a gente compartilha as necessidades dos santos, como a Bíblia fala, quando a gente larga de ser só ensimesmado e olha para o outro, muitas vezes aquilo que nos sangra ainda, que nos fere, vai ser usado por Deus para curar outras vidas e automaticamente nos curar, como se fosse uma retroalimentação. Sim. Entendeu? Quantas vezes eu mesmo
estava ferido por questões que aconteceram na minha vida, e eu decidi seguir em frente, continuar ajudando, e às vezes Deus mandava pacientes que tinham as mesmas dores que eu. E eu por dentro estava um vulcão assim. Como pode? Como será que eu vou aguentar? Mas aí, à medida que Deus me usava para curar, para ser bênção de cura, Deus ia me curando também. Então disse o pensador, nenhum homem é uma ilha. A gente tem que se sociabilizar. A Bíblia diz congregai, não é? Por isso que existe igreja física também. A gente vai, a gente interage, a gente olha nos olhos, a gente convive, a gente chora junto, a gente ri junto, a gente passa pelas questões difíceis da vida juntos. Porque isso é cura não só para quem precisa, mas para cada um de nós. A gente vai se fortificando no Senhor. E eu tava dando uma zapeada aqui no Instagram do Saúde Mental Cristã também. Recentemente, doutor, a gente passou por uma polêmica aqui fortíssima. Inclusive foi a polêmica que viralizou a nossa rede social. Nós já estamos ali com 1 milhão de visualizações. Uau! Mas é a respeito de relacionamento, né? E eu vi um post do senhor que o senhor comentou o seguinte: ter alguém é uma escolha, permanecer junto é um compromisso. Agora, sobre ter alguém ser uma escolha, a gente ficou num dilema aqui que gerou trocentos comentários, compartilhamento em vários perfis no Instagram e tudo mais. Deus, ele tá preparando alguém pra gente? Ou a gente é responsável por essa escolha? Ou, melhor ainda, a gente precisa se preparar para fazer uma boa escolha? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que sim, Deus prepara pessoas, mas ao mesmo tempo, Ele diz a nós, marche. Faz, escolhe, vai. Entende? A ideia é a seguinte: Deus coloca alguns princípios no nosso coração, algumas afinidades, algumas coisas que a gente vai percebendo ao longo do tempo e que em determinado momento vão chocar ou vão aproximar pessoas da gente, e nesse sentido também. E aí cabe a nossa escolha em Cristo, de dizer, não, Deus, tá bom, eu quero essa pessoa. Ela tem defeitos, são suportáveis para mim. Ela tem manias, também são suportáveis para mim, como as minhas dela. E é aqui que a gente vai caminhar junto. E a gente caminha junto e Deus dá a bênção. Então é aquela ideia de Moisés lá no deserto. Deus, e agora o que a gente faz? Marche, vai fazendo. Eu vou direcionar. Total. Mas vocês vão marchando. Segue o ritmo. Isso Ficar aí. em casa, preso no quarto, só esperando que a pessoa desça do teto, que abre o teto igual do paralítico lá e ela desça, pá! Isso não vai acontecer. Total. É porque as pessoas têm essa mania, né, de entregar a responsabilidade da sua escolha para Deus. Assim, não, Deus, escolhe aí. A sua escolha é melhor. De fato, a escolha dele é melhor, mas tem coisas que a gente vai precisar escolher também. É a ideia errônea da alma gêmea. Eu vou esperar Deus me mandar uma alma gêmea. Diz para mim, existe alguém que seja alma gêmea de outra pessoa nesse mundo? Não existe. Nós somos individuais. Nem os gêmeos univitelínicos são. Eles têm desejos diferentes. Não, e até porque a matemática em si já não ia bater. Porque se uma pessoa erra, Caso errado, todo ela mundo já causou um colapso social, né? E mais, quer ver uma coisa? Deus fez a mulher como o que do homem? Auxiliador. Auxiliador idônea. Ou seja, ela vai complementar o homem naquilo que o homem não sabe fazer, o que ele é mais limitado. Se eu tenho uma alma gêmea completamente igual a mim, eu não preciso de um auxiliador idôneo. Nossa, Uau. verdade. Uau. Então eu preciso de alguém para me Total. somar. Eu preciso de alguém que... A nossa produção foi a produção loucura aqui. Uau. É isso, sabe? É um ajudando o outro. Parece que Deus verdade. criou a mulher diferente do homem. É verdade. Ela é mais sentimental, geralmente. Ela tem um sexto sentido que o homem não tem. A minha esposa, por exemplo, é bem diferente de mim em algumas coisas. Uhum. E tem
algumas coisas iguais a mim ou próximas de mim. Ótimo, isso é suficiente, é isso que a gente precisa. E o casamento é isso, a gente vai pegando as engrenagens que estão chocando e com a convivência e com muita oração a gente vai aprendendo a encaixar as engrenagens. Perfeito. Doutor, você, psiquiatra, você e sua esposa brigam? Sabe de uma Não é coisa? possível isso. Não é possível. Eu tô estarrecido aqui. Vou te falar um segredo. Quando eu era pequeno, ou melhor, menor, eu acreditava que um bom relacionamento era aquele que não tinha conflitos. Eu não acredito mais nisso. Para mim, um bom relacionamento é aquele que resolve bem os seus conflitos. A gente precisa de alguns conflitos, senão a gente não cresce. Na medicina, isso é chamado de eu-estresse. Eu-estresse. É um estresse que a gente tem para nos levar para frente. Se eu não ferir o meu músculo na academia, ele não cresce. É verdade. No casamento é assim também. A gente precisa ter alguns conflitos, alguns. Tem conflitos que são desnecessários, mas a gente precisa ter alguns conflitos e tratá-los com respeito, com um joelhinho no chão, mas os conflitos fazem o casamento crescer, senão ele não sai de lugar. Verdade. Uma vez eu estava consultando um casal e eles ficaram 45 minutos, um jogando pedra no outro, um jogando pedra, um acusando o outro, acusando, e eu fiquei parado, só observando. Quando deu 45 minutos, eu falei, gente, agora chega. Agora eu que vou falar. Eu quero que vocês não me interrompam. Põe as pedras no chão. Enquanto vocês ficarem acusando um ao outro, o casamento não vai para frente. Vocês vão morrer, os dois, feridos. Vamos em frente? Põe as pedras no chão e vamos recomeçar. Aí eu pedi para ele olhar para ela e ela olhar para ele, porque eles não tinham se olhado ainda. Eu disse a ele, o que você admira nela? Fala para ela. Aí ele olhou para ela e começou a falar. Aí ele olhava para mim e falei, não olha para mim, olha para ela. E aí ele foi falando, e aí ele foi derretendo. E depois ela foi derretendo. E aqueles que entraram no consultório já irritadiços saíram de mãos dadas. Uau. Em 15 minutos que a gente teve ali de reconciliação e algumas instruções. É isso, gente. A gente sempre vai ter motivo no casamento para acusar, atacar o outro, sempre. Porque nós não somos perfeitos. Mas a gente também tem motivos para admirar o outro, para respeitar o outro, para caminhar juntos. Tá. E o principal deles é que nós temos a terceira dobra, o elo que nos une, que é Jesus. Então, olhando os dois para Jesus, o casamento vai resolvendo as suas pendengas e caminhando cada vez mais em unidade. E quando o senhor trata de, voltando ao post, né, que ter alguém é uma escolha, ter alguém também é ser uma escolha. Né? Às vezes a gente se preocupa muito em fazer a escolha, mas a gente se despreocupa no pensamento de que alguém também precisa nos escolher. Então, para que eu seja escolhido, eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que ser estudioso, eu tenho que ser trabalhador, eu tenho que estar inserido numa realidade espiritual sadia, ministerial. Eu tenho que ser amigo de Jesus também. Eu preciso não ser um risco para a pessoa que está me escolhendo. E às vezes a gente não se importa com isso. A gente é um alto risco para quem está nos escolhendo, né? A gente quer a pessoa perfeita para nós, mas será que a gente está sendo a pessoa perfeita para o outro? Ou pelo menos o melhor que a gente pode pelo outro? Eu vou falar uma coisa aqui que às vezes até vai polemizar também. A gente quer isso. Assim que a gente gosta. Eu poderia amar outra pessoa que não fosse a minha esposa, escolher outra pessoa? Poderia. Não tem problema. Eu ia achar outra pessoa que tivesse afinidades e tivesse defeitos e manias suportáveis e pronto. Ela também poderia achar outra pessoa. Mas a gente decidiu se escolher, caminhar juntos, fazer um compromisso e ir até o fim. Uau, total. Purificando e harmonizando o nosso amor. Mas nada impediria que houvesse uma outra escolha de um de outro em algum momento lá atrás, antes da gente se relacionar, e a gente seguisse caminhos diferentes. Não tem problema. Não existe um segundo casamento quando, muitas vezes, né? Quando alguém fica viúvo. Então, não é uma outra escolha também? Sim.
Ou seja, Deus valida as nossas escolhas e abençoa. Agora, a gente vai ter as consequências delas. Sim. Por isso que a gente precisa saber escolher. Se eu escolho me relacionar, me casar com uma pessoa que não seja da mesma fé, eu vou ter consequências bem drásticas. Total. Por isso que a Bíblia nos aconselha. Mas até quando há um casamento de uma mulher, por exemplo, com um homem não cristão, a Bíblia fala, não separe, mas santifique a sua casa, como orientação para a mulher. Ou seja, é uma escolha que Deus nos dá e Ele vai abençoar. Agora, se a gente faz a escolha, que a gente honre a escolha, que a gente honre o compromisso. Essa é a ideia. Agora é hora de ser homem. Fez a escolha? Honra a sua escolha até o final. Isso aí. E eu acho que na fase da galera que tá nos assistindo muito ali, de adolescentes para jovens e tal, tem 2 grupos. Tem aqueles que quando vai escolher para namorar, não sai de casa, que nem o senhor falou, fica esperando cair do céu. Não sai de casa, chega na igreja, não fala com ninguém, fica se isolando. E tem os outros que é metralhadora. Sai querendo namorar com todo mundo e fala com a varona aqui, faz a lista de transmissão, que a gente já comentou. Manda lá bom dia pra todo mundo. E como que essas pessoas, especialmente dentro da igreja, na atitude a gente valoriza a família, valoriza essa construção de família. Como que a gente pode regular para ser a melhor versão emocional de Cristo, não nossa, né, mas de Cristo? Como que a gente pode regular nossas emoções para realmente construir uma família saudável e fazer esse processo de escolha? Acho que a palavra base é equilíbrio. A Bíblia fala o tempo todo dele, né? Tem um versículo da Bíblia que sempre me chamou a atenção muito. Ele fala assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Fala, gente, mas a Bíblia está incitando que eu seja malandro, que eu seja corrupto? Não, ela está dizendo, seja equilibrado. Total. Qual é a ideia quando a gente vai escolher? A gente tem que escolher pensando no equilíbrio. Então, se eu faço a minha escolha com 2 semanas que eu estou convivendo com uma pessoa, eu tenho um grande risco de me decepcionar depois. Primeiro, porque a paixão, até cientificamente falando, ela nos cega. A paixão não deve ser o substrato através do qual a gente escolhe alguém para ser nosso companheiro de vida. Não deve. Paixão não. A paixão, ela gera atração. Aí é legal. Deus colocou ela em nós para nos dar atração. Mas nada mais que isso. A gente deve escolher de forma sensata. Para isso que serve o namoro. O namoro não é para que os dois fiquem se pegando. O namoro é para que os dois se coloquem diante de Deus e digam: Senhor, será que dá certo a gente conviver mesmo, nós dois, com essas personalidades aqui? Ajuda, mostra pra gente. Com as famílias como são as nossas, com as manias como nós temos, com a cultura que cada um tem, com o valor que cada um tem. Será que dá certo? Então vamos caminhar em namoro, pedindo a direção do Senhor para a gente tomar a nossa decisão final, fazer a nossa escolha em algum momento lá na frente. É o tempo das conversas difíceis, então. Exato. Total. Aí como é que a gente faz muitas vezes? A gente tem medo de namorar, de se relacionar, esperando que caia alguém do céu. Isso pode vir de traumas também? Claro. E aí não acontece. E aí por isso que eu tenho tantos pacientes em consultório, mulheres solteiras, homens solteiros, que nunca se relacionaram e agora falam: meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Passei do ponto. Eu vou contar um exemplo aqui, é um exemplo até doído, mas é um exemplo pra gente pensar. Uma moça que fez uma lista lá de que ela queria na vida de um homem para ele ser o homem dela. Era uma lista tão grande, tão complexa, que duvido que exista um ser humano que atendesse todas. Aí o tempo foi passando e ela não encontrava ninguém, ela ia riscando algumas coisas da lista, ia riscando. Aí ela contando para nós, ela chegou um dia e falou: olha, eu cheguei ao ponto de só sobrar um item na minha vida, e hoje, se atender esse item aqui, tá bom demais. O item eu só quero que a pessoa tenha dentes. Meu Deus! Olha o desespero dela. Olha, mas o desespero. É aí que entra o equilíbrio, né? O equilíbrio. Então a gente tem que entender: olha, eu me interesso por aquela pessoa,
eu admiro aquela pessoa. A gente tem uma conversa fácil. Ela tem dentes. Ela tem dentes. Se não tiver também, se não for um problema, hoje dá pra pôr dentro. Dá pra resolver. Então, por que não começar um relacionamento e ao longo desse namoro a gente vai entendendo em Deus se é uma opção mesmo, assim, se a nossa decisão vai ser acertada. Mas sabe o que eu vejo também, doutor? É que assim, ao longo do tempo, né? Eu enxergo isso em Jesus, quando ele estava chamando os discípulos. Ele chamou os discípulos: Pedro, tá pescando? Não, você não vai pescar mais não, vem cá, você vai ser pescador de homens. E Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, afaste-se de mim porque eu sou homem pecador. Jesus, ele não interrompeu essa fala de Pedro, ele não resolveu esse problema na hora. Eu acho que era mais: não, vem cá, a gente resolve no caminho. É um processo. Vamos caminhando, a gente vai ter um momento pra gente conversar sobre isso. Mateus, publicano, tá aí e tal. Não, larga e vem. Não, mestre, não, a gente vai resolvendo no caminho. Calma, a gente vai dar tudo certo. Vamos caminhar. É o processo. E essa ideia no caminho, né? Esse é o namoro, é o caminho ali para os dois averiguarem. Então, em algum momento no namoro, eu percebo que a família da moça é uma família que vai chocar demais com os meus valores. A gente vai ter problema um atrás do outro e eles não se rendem. Eu vou fazer a minha escolha. Eu vou assumir esse relacionamento e a gente vai caminhar ao longo do tempo e ver o que vai acontecer. Eu ia perguntar exatamente isso. Essa é a ideia. Qual é o ponto em que a gente percebe que o namoro, ele realmente é para ser um ponto final e cada um seguir o seu rumo? Porque é um fato. A gente se apega à pessoa, a gente se acostuma com a pessoa faz parte do nosso dia a dia, mas deixou de ter um propósito. Deixou de ter uma continuação. Já era para ter um ponto final, mas a gente não consegue se desvincular dessa realidade. Que aí vem a dependência emocional, vem outros fatores que começam a se tornar ali comorbidades psicológicas, emocionais. Qual é o ponto em que eu identifico que o namoro ele está sendo algo prejudicial para mim, que eu preciso tomar uma atitude e quem sabe até buscar uma atitude, uma ajuda para tomar essa atitude? Então, quando aquele relacionamento começa a afetar a nossa saúde de uma forma robusta, especialmente a saúde espiritual, a gente precisa rever. Então, se eu tenho valores em Deus que são inegociáveis, por exemplo, se para mim eu não acredito que se os dois estiverem alinhados nos mesmos propósitos em Deus, que caminharão juntos e irão para onde Deus enviar, que os dois, se isso está chocando ali desde o início, depois vai chocar muito mais, provavelmente. Porque as coisas se avolumam depois do casamento. As crises tendem a se avolumar. Se os problemas já não estão sendo resolvidos no namoro, depois dificilmente se resolverão. É verdade. Não tô agindo com falta de fé, não. Só estou dizendo que a tendência é a gente levar coisas mal resolvidas para depois e a tendência é piorarem mesmo. Então, no namoro a gente precisa já ter sinais do que a gente vai viver depois. Se ali o negócio é muito rígido e fixo, provavelmente depois as coisas vão caminhar para o desastre. Perfeito. Doutor, muito obrigado. Que papo top, muito legal, né? Muito Aprendemos legal bastante. Acho que todo mundo vai sair desse podcast aqui, ó, refletindo um monte, pensando sobre as suas vidas. Sim. Né? Muito obrigada. Foi muito... Doutor, o senhor disse que tem alguns livros publicados. Fala dele pra gente. Eu tenho vários livros publicados pelo Saúde Mental do Cristão. Sim. Então eu tenho um que chama Controle de Vez a Sua Ansiedade. Tem outro que chama Depressão no Cristão, que é um livro que quebra tabus em relação a isso. Sim. Mostrando também as ferramentas bíblicas e médicas para combater a depressão. Tem um livro que se chama Pétalas Esparsas, é um romance muito legal para jovens, adolescentes. Bem forte, com uma história cristã bem forte. Tem um outro que se chama
Exausto, o burnout ministerial. Nossa, esse é um assunto muito bom. Que fala sobre exatamente o cansaço, a exaustão, do ponto de vista de quem trabalha no ministério. Sim. E por último, lancei um livro que se chama Saúde Mental da Mulher Cristã, que até foi tema da conferência que a gente fez esse ano. Uau. Que legal. Caminhando desde o ventre até a melhor idade da mulher em seus desafios, problemas e Nossa, dores, muito bom. e trazendo Legal. cura. E quem quer adquirir os livros do senhor, procura onde? Só entrar no site saudementaldocristão.com.br ou no próprio Instagram, Saúde Mental Entre do em Cristão. contato Muito bom. e peça o seu. Procura isso. Se interessou por algum tema, já procura o livro. A gente tem o costume aqui, doutor, nossos convidados finalizam nosso bate-papo com uma mensagem para a nossa juventude. O que o senhor tem para deixar de mensagem para nós? Então, primeiro eu quero agradecer a vocês por essa participação, muito legal estar aqui, agradecer a vocês que estiveram conosco, tema tão importante, né? Muito bom mesmo, viu? Se cuidem, essa é a minha mensagem primeira, se cuidem, cuida do seu coração, cuida do seu corpo, cuida da sua mente psíquica, cuida também, principalmente do seu espírito, todos os dias com o Senhor. Eu vou terminar com uma poesia que tem tudo a ver com o TitCast, Olha aí. esse ministério Atitude. É uma poesia que está em 2 livros meus, olha assim, olha aqui. Ela diz assim: é preciso atitude Olha. para querer voltar, ainda que não tenha forças, para querer mudar, se as perspectivas forem poucas, para querer colar os cacos duros dessas louças. É preciso atitude para reconhecer, eu sei que agora estou doente, para se desfazer das armadilhas dessa mente, para se refazer, recomeçando simplesmente. É preciso atitude para dizer adeus às pequenezes do passado, para luzir nos breus que a vida põe do nosso lado, para rogar a Deus, Senhor, me ajuda, estou cansado. É preciso atitude para ter saúde. Então, mude. Isso! Uau! É isso. Nossa, ó, sem palavras. Muito bonito. Um oferecimento lindo. ministério. Muito bom. Nossa, muito obrigada, doutor. Muito legal. Só para Realmente. lembrar que o nosso TitCast de hoje foi oferecido pela Laura Dourados Personalizados, que fez as nossas canecas maravilhosas aqui, e também pelo nosso Tit Store. Os produtos que você está vendo aqui, a gente usar, as camisetas, todo o cenário aqui, você encontra no nosso arroba Atitude Oficial. Atitude Oficial. Manda mensagem lá que você pode adquirir os nossos produtos. Tem muita coisa legal. Isso aí. Então, muito obrigada você que assistiu até aqui. Obrigado por acompanhar o TitCast. Gente, deixa um like aqui nesse vídeo, vai, por favor, para entregar para mais gente. Muita gente precisa ouvir esse assunto. Compartilha pra galera do Atitude, para todo mundo que você conhece, e deixa um comentário de qual foi a parte que mais te impactou e tocou seu coração. Não se esquece de inscrever no canal, porque a gente tem episódio aí direto, você precisa assistir todos. Então, muito obrigada por assistirem e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.